Você está ouvindo Pensando Família, um programa de informação, entrevista e conhecimento. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. Psique, Clínica e Consultoria. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Olá, queridos ouvintes do programa Pensando Família. Hoje, mais uma vez, nós estamos nos reunindo para falar com vocês, para vocês e orientando as famílias aí em casa. O programa Pensando Família tem uma produção, Pastor Alexandre, que vos fala, com todo o apoio cultural que nós temos da Cooper Concórdia. Sim, Cooper Concórdia. É onde nós falamos os equipamentos, o material, tudo que está disponível aqui no nosso estúdio do programa Pensando Família. Também apoios culturais que tem da RSL Gestão de Riscos, da Uninter e também da Psique, Consultoria e Psicologia. Bem, falando em Psique, hoje o nosso programa ele tem uma chamadinha especial, a gente pode dizer assim, que é Meu Filho é o Bicho. O que significa esse negócio aí, Meu Filho é o Bicho? Para que a gente possa falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui a Tuane, ela é psicóloga em formação, traz para nós, com um auxílio da Psique também, alguns conceitos dessa área sobre Meu Filho é o Bicho. Muita gente vem trocando a questão de ter filhos, mas opta por ter animais. Tuane, tudo bem contigo? Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Eu sou, como o pastor disse, eu sou a Tuane. Estou no segundo semestre de psicologia e vim aqui para falar um pouco sobre essa questão tão polêmica do bicho estar substituindo alguém da parte da família ou não. Pois é, quando a gente olha na cidade, parece que tem mais famílias andando com animais de estimação na praça do que com os próprios filhos. E sim, né, a gente vive no contexto, né, que os animais estão ocupando o lugar de crianças ou de maridos e esposas. Existe um momento em que isso aconteceu. Pessoas talvez optaram por fazer relações um pouco mais superficiais ou descartáveis. Não digo que vão se descartar de um animal, mas quando tu sai de casa e deixa uma criança com um pote de água e uma baciazinha com comida, o conselho tutelar vem lá e te prende, né? Agora, se tu fizer isso com um cachorro, eles vão dizer assim, olha, que bonitinho, tu está tratando tão bem teu animal. Tu vai no restaurante, deixa o bichinho em casa, teu filho tu não pode fazer. Tu vai numa festa de aniversário, sai com os amigos, deixa o bichinho em casa, o teu filho tu não pode fazer. Então, será que não está acontecendo, Tony, essa ideia de que as pessoas estão, por mais estranho que possa parecer, transferindo esse compromisso de ter filhos para uma relação mais, vamos dizer assim, descartável nessa sociedade tão líquida como a gente tem visto? Então, pastor, eu comentei contigo antes, né, do início da gente gravar aqui, que esse conteúdo ele não é tanto sobre o animal em si, ele é sobre a estigmação da família. O que é estigmação? É aquele padrão que a gente coloca de família perfeita na nossa cabeça, né? Uhum. Que é a famosa família comercial de margarina. Que pois tem é. O pai, a mãe, o pai é mais alto, né? A mãe é baixinha. O filho, a filha e um cachorro correndo livre, leve, solto ali na casa grande, que eles têm espaço para tudo, tempo para tudo. Mas, então, sobre os animais estarem ocupando o lugar dos familiares, eu acredito que não, eles não estão exatamente ocupando um lugar, e isso, na verdade, é um equívoco que a gente pensa. Muito bem, estamos aqui para tirar as dúvidas e trazer conceitos importantes. Porque, como o senhor mesmo disse, pastor, o cachorro ele não vai ocupar o lugar de um filho. Uhum. Porque o filho tu vai ter que trocar fralda, o filho tu vai ter que levar nos lugares, o filho tu vai ter que botar na escola, o cachorro não é assim, ele não está ocupando esse lugar. A mesma coisa com o marido, tu não tem a mesma relação com o marido, com a esposa, que tu vai ter com o cachorro. Sim. Exatamente, tu não faz as mesmas atividades juntos. É verdade. Então, na verdade, o cachorro ele ocupa uma posição afetiva, um local de segurança, de afetividade, de conforto, de amparo. E que nem tu disse, eles podem ajudar muitas vezes na questão da solidão, quem se sente muito sozinho, principalmente idosos aposentados. Vai ter um bicho, né? Vai ter um animalzinho ali que ele tá ali justamente para
não para ocupar um espaço, mas ele não te deixa sozinho, ele tá ali, ele tá querendo tua atenção, sabe? É tipo um amparo, né? A pessoa que se sente solitária, o cachorrinho tá ali no teu colo, né? Te Ele tá acompanhando. querendo tua atenção, Isso. sabe? Que é, principalmente agora os idosos, às vezes a família acaba deixando de lado, né? Porque tem trabalho, tem escola, tem mil e uma coisas para fazer. Sim. E os avós acabam ficando de lado, muitas vezes. E ter esse cachorrinho ali, ele traz um conforto, ele traz, tipo, meu Deus, eu sou importante para alguém. Sem mim, esse cachorrinho não vive. E não quer dizer que essa relação seja ruim. Então, na verdade, como eu disse, ele não está ocupando o espaço de um filho, ocupando um espaço de um pai, tanto porque muitas famílias... Eu posso pegar o exemplo das minhas chefes lá da Psique. Eu tenho a Andréia, né, psicóloga Andréia, Muito querida. que é uma das sócias. Aham. Ela tem um marido e um cachorro. E ela ama aquele cachorro, ela ama a Molly, né? É uma Sim. cachorra. E o marido dela, e isso não torna aquilo menos família. Mas da mesma forma, a gente tem a Grazi, que é a outra sócia, Sim. que ela tem um marido, tem os 2 filhos, tem 2 porquinhos da Índia, tem um coelho. Se pudesse, pegava um cachorro. Olha só, a Grazi tem outro pensamento já, né? Muito querida também a Grazi, a gente já teve vários momentos de interação. Pet não é só cão e gato, né? Pet são outros animais. Com certeza. Essa questão, e tu fala bem a verdade, né? Essa relação ela pode ser complementar e não substitutiva. E é mais ou menos isso que tu estava falando, né? Exatamente. E daí a gente já parte para aquele conceito de estigmação de família. Que antes de eu vir aqui, eu li, né, a nossa pauta. Sim. E na semana passada já eu recebi um artigo exatamente sobre o assunto família, que eu precisava resumir na faculdade, né? Tu vê. E nesse artigo, ele falava da questão do que é família. Ele falou de uma análise do que seria essa família. E, na verdade, reconhecido estatalmente, né, governamentalmente, a família ela pode ser até unipessoal, que é uma pessoa. Claro, claro. Então, esse estigma de que o cachorro está substituindo alguém nem sempre é verdadeiro. O que a gente vem trazendo assim a polêmica, meu filho é bicho, porque sim, tem pessoas que optam por ter cachorro e não ter filhos. E antigamente isso era inconcebível, até porque existe toda uma questão de sucessão, né? E claro, cada um tem seu conceito, não é aqui que nós estamos dizendo o que está certo e o que está errado. Quando a gente fala a respeito da questão dos animais ocupando o lugar de gente em algumas famílias, ou sendo utilizados como complementação da família, assim como tu falou, né? Tem marido, tem filho, tem porquinho da Índia, então a Grazi tem uma família que complementa, né? A Andréia já tem uma família que ela coloca o cachorro como também complementação, mas optou por não ter filhos. Enfim, né? Cada um tem suas decisões. Ninguém está aqui julgando. Mas tem aquela sensação, talvez, e aí não estou falando nem das nossas amigas, né? A Grazi e a Andréia, não estamos julgando vocês, por favor. Mas a gente está trazendo esse conceito aqui para nós, ocupando, claro, o exemplo que vocês têm aí. Mas quando a gente fala sobre animais dentro de casa, antes do que um namorado, um amigo, antes do que um filho que cresce e depois sai de casa, será que não se procura uma relação onde os animais são mais confiáveis do que as pessoas? Porque tem aquela frase que se diz, gosto muito mais de bicho do que de gente. E eu fico chocado, né? Eu não gosto dessa frase, embora esteja sendo cada vez mais utilizada como uma das certezas daí para frente. Isso pode ser um risco para a formação do novo conceito de família? Na psicologia, a gente não procura o certo ou errado, porque a gente não está aqui para falar que a pessoa não pode ter um bicho, que ela não pode ter uma família da maneira que ela quer. Ninguém está falando sobre isso, é bem importante frisar. É bom tu repetir isso para que todo mundo tenha certeza. Não é uma crítica, é uma constatação. Isso aí. Mas, então a gente procura essa questão do bem-estar da pessoa. E isso, às vezes, eu vou trazer um pouco de uma percepção minha, não apenas da faculdade. Sim. Mas existem 8 milhões de pessoas no mundo, bilhões, se eu não estou enganada. E muitas famílias, muitas pessoas acabam tendo filhos de maneira contra gosto, né? Eu tenho que ter um filho porque o meu papel social como mulher, como marido, é ter um filho, procriar e deixar uma herança no mundo. Também é um estigma, né? Precisa fazer isso. Exatamente.
E muitas vezes essa questão, ela coloca uma pressão e essas crianças, elas acabam não sendo exatamente aceitas. Elas estão ali porque elas têm que estar e não acaba tendo aquela troca de afeto. Então, se a gente parar para pensar, entre ter uma família em que, sim, a pessoa prefere ter um cachorro porque é mais fácil de cuidar, porque é mais fácil de se relacionar, e essa pessoa realmente cuidar bem, ter um bem-estar, porque o fato das vezes não ter os filhos e ter o cachorro, não ter essa preocupação a mais, não que seja um fardo ter um filho, mas não ter essa preocupação de ter que cuidar, ter que levar na escola, muitas vezes essa preocupação pode levar algumas pessoas a comportamentos agressivos, comportamentos depressivos, por ser um cargo que ela não queria carregar. Então, ter um animal de estimação para constituir família, não digo que seja assim a sua família, mas como uma opção de vida, e não tem nada de errado nisso, é sim ter uma oportunidade de não ter tantos compromissos quanto o de ter um filho, que é muito gratificante. Eu tenho, né, o meu filho tem 16 anos, ele é uma bênção para nós. E eu também tenho um cachorrinho, tu conhece, né, a Nina? Então, a gente sabe que é possível complementar, mas sim, um cachorro ele dá bem menos trabalho, vamos dizer assim, compromisso, dedicação, do que ter um filho. Pessoal, entendam de novo, né? Não é uma crítica, mas é só a gente estar falando sobre o assunto. É um fenômeno que tem acontecido na nossa sociedade. Vamos fazer um pequeno intervalinho, a gente já volta daqui a pouquinho. Pessoal, continuem com a gente, compartilhem nosso conteúdo, deem sua opinião e façam ali comentários sobre a nossa entrevista e deixem a sua ideia sobre ter cachorro e gato é mais fácil do que ter filhos? Até daqui a pouco. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. Psique, Clínica e Consultoria. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Lembrando, compartilhe nosso conteúdo, mande para todo mundo que vem a precisar, talvez, desse conhecimento, que tem um bichinho, que queira ter um bichinho, que tem filhos e tem bichinho e não tem filhos. Ah, que confusão. Então, assim, ó, a gente fala sobre esse assunto e também tem uma repercussão a longo prazo. Eu tenho um filho, eu espero, né? Ao menos esse é o meu plano, que no futuro ele, quando ficar um pouquinho mais adulto e eu ficar um pouco mais senil, que ele venha me cuidar, né? É essa a ideia, sem pressão, tá, Bernardo? Mas assim, a gente espera isso, né? Que a gente tenha essa tranquilidade de ter alguém por nós quando nós não conseguirmos mais com as próprias pernas. É assim que se pensa. Tá, mas e se eu tinha um filho cachorro? E agora? O que eu faço? Aonde eu vou me amparar? Não que filhos devam fazer isso, mas na lógica, né? Uma geração cuida da outra. O que tu acha? Então, primeiro retomando o que a gente estava falando antes, né? A questão do bichinho, ele serve ali de um amparo. Então, se tu não se sente preparado para ter uma criança, se você acha que você não vai cuidar bem dessa criança, tipo, não incentivando a não ter filhos, claro, mas se você quiser, a escolha é sua. Mas se você acha que aquilo não vai te trazer um bem-estar, você não está preparado para isso, às vezes um bichinho é melhor do que... Tanto que muitas pessoas têm os filhos, não querem. Aquele caso que teve um tempo atrás da moça que engravidou, não contou para ninguém, teve o filho no banheiro do ônibus e arremessou pela janela, né? Uau! Então, é uma questão bem complicada. Mas para os idosos, principalmente, os bichinhos servem de um consolo frequente. É tipo, eu preciso de você, eu preciso que você me dê água e ração e carinho e limpe a minha caquinha. Uhum. Porque essa é a minha necessidade no momento. Dá um senso de utilidade também, né, para as pessoas. Dá um senso de utilidade Exato. Também para os idosos. E quem cuidará deles? Daí a gente entra também na questão do falar. A gente estava falando na faculdade sobre o lar de idosos, por exemplo. Uhum. Que os idosos, eles chegam a certa altura e quando eles vão falar da morte deles, todo mundo tenta fugir. É verdade. É um tabu. Como se isso não fosse acontecer. É tipo, mas eu quero deixar isso pra ti, isso pra aqui, quero fazer um testamento. Não pensa nisso, não pensa nisso. Tá, mas vai acontecer, a gente não é imortal, graças a Deus. Então, é uma coisa que precisa ser falado. E até a minha professora disse uma vez, se chega um idoso pra mim dizendo, eu quero usar essa roupa no meu funeral,
a ideia é acolher, né? Claro. A pessoa tem aquela decisão e é a mesma coisa com o cachorro. É uma decisão, porque é um ser que tá ali. Pode não ser um ser humano, mas é um ser que precisa de água, comida, atenção, alguém que esteja ali. E a gente não tá querendo abandonar os bichinhos, né? E ainda os animais, desculpa te interromper, mas assim, os animais eles acabam demonstrando afeto, né? O cachorro, tu percebe quando ele tá feliz, quando ele tá abatido, quando tu chega perto dele e ele se alegra com a tua companhia. Isso é tão gostoso pra gente perceber que a gente faz diferença na vida de alguém, né? E por vezes um idoso chega na casa do filho, ai, de novo ele chegou aqui, né? Ou, vamos lá na casa da avó? Ah, eu não quero ir na casa da avó. Pede pro cachorrinho, vamos passear? Ele tá pronto, bobear ele busca a coleira, né? Exatamente, então ele tá ali, só que depois que o idoso se for, caso o cachorro não for antes, porque eles têm uma vida curta, infelizmente. Comparado com os seres humanos, sim, Comparada né? com os seres humanos, 5, né? 6 cachorros ao longo da vida e o cachorro tem um dono só. Exatamente. Então, como é que tu vai prevenir isso? Tu precisa dialogar. Se você no caso, pegar o exemplo das minhas avós, tem filhos, conversa com os filhos, tem contatos, netos, conversa, ó, eu preciso que alguém fique com ele caso algo acontecer, eu não quero que doem ele, ou, se vocês não puderem, levem para tal pessoa, ou, se vocês não puderem, eu já conversei com não sei quem. Pode não ser um filho, mas tu tem uma responsabilidade não só afetiva com aquele bichinho, mas uma responsabilidade de vida. Tu não vai abandonar aquele cachorro na rua sabendo que era um ser tão importante pro teu pai, pra tua mãe, Sim. né, pro teu avô. Então, isso é tudo sobre o diálogo. Vó, mãe, o que tu pretende fazer com esse cachorro? Normalmente, os adultos e os adolescentes, eu, por exemplo, a gente não se sente tão confortável para falar sobre a morte com os nossos avós. Mas os nossos avós já estão preparados para isso. Eles já viveram 70 anos, Sim. 80, muitas vezes, 90. Enfim, lá vai pedrada. Mas eles já estão prontos para isso e para eles é muito mais tranquilo. Então, se eles chegarem para ti e pedirem, tá, e aí, eu vou falecer, eu quero isso, acolhe. Tá bom, vamos conversar sobre isso. Eu não quero que tu pense que a gente vai te largar, não quero que tu pense que tu vai morrer cedo, mas, claro, vamos conversar sobre isso. Isso é uma demanda tua. Isso é uma coisa que a família pode fazer. Esse acolhimento é o tipo de coisa que a família faz. O que também chama atenção, né, assim, falar sobre essa questão do fim da vida, tanto do bichinho de estimação quanto do seu tutor, né, a pessoa que está ali, sempre vai gerar um desconforto. Isso é impossível que a gente fale sobre esse assunto. Até a gente falando sobre aqui, nossa, será que é um assunto para trazer? É porque ele faz parte da vida da gente, né? Isso não tem dúvida. Mas e quem vai cuidar desse vovô e dessa vovó? Se ele não teve filhos, também não vai ter netos. Assim, raramente, claro, tem as pessoas que muitas vezes são abandonadas, que não têm amigos, que são abandonadas em asilos. Eu digo, pela nossa geração agora, é mais difícil você encontrar uma família em que os nossos avós, que têm 70 anos agora, não tenham filhos. Sim, Isso eu digo agora, porque o futuro tá aí, né? como a gente conversou antes. Mas, vou citar o exemplo da Andréia. A gente vive no agora, né? E ela me ensinou isso muito bem, porque ela já foi a minha psicóloga. Sim. Então, a gente vive no agora. Então, de nada adianta a gente pensar apenas com 30 anos só, no quando vou morrer, como será? Quando ficarei velho, como será? Mas, normalmente, as pessoas elas ainda têm um contato, nem que seja com a vizinha. Ainda existe o contato de ONGs de adoção. Se você é sozinho e tem apenas um cachorro, não conhece ninguém, não conversa com ninguém, não tem contato com o vizinho, não tem amigos, tu ainda tem as ONGs. E tu pode ligar para elas, tu pode falar, viu, eu não tenho ninguém e eu quero que, se eu vir a falecer, que vocês, por favor, venham pegar esse cachorro ou entre em contato com algum familiar, porque algum familiar você ainda vai ter. Sim. Nem que seja um tio de 14º grau, tu pode entrar nesse contato com as ONGs. Normalmente eles não adotam quando tu quer abandonar e não consigo mais. Sim. Mas no caso da pessoa vir a falecer, com certeza, viu? Liga pra mim, a gente vai dar um jeito nisso. Ninguém vai querer que tu abandone o teu cachorrinho porque tu se foi. Exato. Legal, assim, ó. Tenho um pet, não quero ter filho. E daí, não tem nenhum problema quanto a isso. São famílias com constituições diferentes, né? Uma forma de demonstrar afetividade
uma forma de demonstrar carinho, né? Também a questão da utilidade, como a gente falou antes. Até porque não é questão assim, eu sou útil à medida que eu tenho um filho ou um cachorro. Não, mas nós nos sentimos bem de fazermos parte do contexto de vida de outras vidas. Nem que seja um animal, nem que seja um filho, nem que seja um sobrinho, nem que seja um irmão, nem que seja um filho cuidando da própria mãe. Né? E é uma questão de, eu estou aqui para quê nesse mundo? Então, por propósito também, ter um animalzinho de estimação. Então, pessoal, tenham seus animais de estimação com bastante consciência. Nós estamos iniciando esse trabalho aqui, Meu Filho é o Bicho, que é um dos... E vai ter a repercussão a partir de agora também com o veterinário, o Alex, da Aloha Vet, aqui de Santa Rosa, se dispôs a participar desse programa, né, Tuane? A gente vai fazer uma parceria, talvez em alguns momentos a gente vai estar até bem junto para poder fazer entrevista nós 3 ou nós 4 aqui, com mais o pessoal da técnica, para poder falar sobre isso. Tudo bem, gosto de bicho, mas como é que eu cuido dele? Né? Então isso o Alex vai nos auxiliar para começar a falar a respeito desse assunto. Bem, algum recadinho para o pessoal de casa ainda, que está nos escutando? Principalmente a questão, a gente estava falando do idoso, o idoso vir a falecer, o cachorro vir a falecer. Sim. Às vezes a gente cria um vínculo afetivo, e esse eu acho que é o momento que o cachorro as pessoas mais confundem a substituição com a pessoa. Porque tu pode criar dependência emocional, tanto com uma pessoa quanto com um cachorro. Isso é ruim. E mesmo com uma pessoa ou com um cachorro, a dor da perda vai ser muito semelhante. Uhum. Então, para pessoas que principalmente têm o cachorro ali com tanto apego, com o tempo inteiro com eles, tem aquele ser como como eu posso dizer, uma função ali. Uhum. Eu sou útil, eu tenho esse cachorro aqui, eu posso ajudar ele. Então, essa questão principalmente da utilidade ali, o cachorro vai vir a falecer algum dia, é um fato também. Então, eu acho que todo estudante de psicologia, todo psicólogo, nesse momento, se indica terapia. Porque falar é a melhor escolha. Então, tu não pode criar essa... Não é saudável emocionalmente, nem fisicamente, tu criar uma dependência emocional com outro ser. Sim. Seja um cachorro, seja um gato, seja um porquinho da Índia, seja uma pessoa, um namorado, uma esposa, um filho. Essa dependência emocional, ela faz muito mal. Então, é sempre bom, se você acha que você está se apegando demais, terapia. E isso não é uma coisa ruim, mas falar é bom. E é normal, às vezes, a gente construir esses vínculos de dependência por uma questão de segurança, uma questão de afeto. É realmente bem natural. Então, falar é a melhor escolha. Construir essa questão de como eu vou fazer quando esse cachorrinho se for. E o luto depois dele é normal também. Uhum. A gente tem que passar por luto. Se tu bloqueia o teu luto, vai dar muito mais problema na frente. Até a gente vai conversar mais sobre essa questão de apego emocional, como tu falou, né? Isso tem um termo técnico, que a dependência emocional acontece entre casais, entre filhos também, filho e mãe, filho e pai. Mas tem horas em que a gente acaba abrindo mão de fazer coisas porque o restaurante não aceita animal. O hotel não aceita animal. Quero levar meu animal dentro do avião quando eu vou fazer uma viagem ou algo numa convenção, alguma coisa assim. Isso a gente vai falar nos próximos momentos, né? Fica aqui o assunto em aberto. Mande sua pergunta também aí nos comentários do nosso canal. Dê sua sugestão de assunto para falar sobre esse tema. Meu filho é o bicho. Um grande abraço para todo mundo que está nos escutando. Compartilhe o nosso conteúdo, deixe seu comentário, por favor. Participe dessa nossa interação para que a gente possa fazer desse momento um momento cada vez melhor para vocês. Obrigado pela presença, Tuane. Eu que agradeço, pastor, e a todos os ouvintes. Uma boa semana. Você está ouvindo Pensando Família. Um programa de informação, entrevista e conhecimento.